Então vamos continuar, né? Agora eu quero falar com vocês sobre outra categoria de propriedades dessa mistura ar-água. São as propriedades relacionadas a volume e a energia. Então eu quero falar de calor úmido, volume úmido e entalpia total, tá? O calor úmido, pessoal, já vou adiantando aqui um pouquinho, né? É tipo o CP dessa mistura, né? O calor úmido é o CP agora disso, que é uma mistura de ar e água. O volume úmido é qual é o volume ocupado por essa mistura, numa determinada condição de temperatura e pressão. Qual é o volume que essa mistura ocupa. E por fim, a entalpia total é a energia, né, dessa mistura. Porque a gente encontra, e a gente já falou algumas vezes sobre entalpia de água, né, quando a gente faz balanço de energia, tal, a gente consulta tabelas de soluções ou de água pura para ter a entalpia daquela substância. Aqui, nós estamos o tempo todo falando de uma mistura. Então, a gente vai precisar calcular essas coisas, porque a gente calcula de uma das partes da mistura, no caso o ar, calcula da outra parte da mistura, a água, e aí soma esses valores, né? Por isso que é uma entalpia total, o volume úmido também é da mistura e o calor também é da mistura. Bom, vamos lá. Calor úmido. Por definição, calor úmido, que a gente vai chamar de CS, é a energia necessária para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius a pressão constante de 1 quilo de gás seco, atenção, agora em negrito, mais a umidade que o acompanha. Né? Eu sempre falo isso para vocês, falei quando a gente estava estudando lá em evaporadores, né, do CP da substância, CP da água, CP de vapor da água, é a energia necessária lá na substância pura para elevar em 1 grau Celsius 1 quilo, né, uma unidade de massa daquela substância pura. Aqui, como é uma mistura, então é a energia necessária para elevar em 1 grau 1 quilo do que? 1 quilo de gás seco mais a umidade que o acompanha, tá? E aí a equação, então, por definição desse calor úmido, nada mais é do que o CP da substância B, que era o B mesmo? Era o ar, né? O CP da substância B mais o CP da substância A, mas simplesmente somar os CPs? Não, depende também da umidade, de quanto eu tenho de água, né, do meu vapor naquela mistura, tá? O CP, pessoal, do ar, ó, tô falando aqui para vocês, tá? Vocês também encontram nas tabelas termodinâmicas, em livros de termodinâmica, mas o CP do ar, do B, é 0,24 quilocalorias por quilograma grau Celsius. E o CP da água, lá, pessoal, atenção, de novo, né? A minha substância A é água, mas é vapor de água. Qual é o CP do vapor de água? Vimos lá nos evaporadores, 0,46 quilocalorias por quilograma grau Celsius. Tá? Então, o CPB é o calor específico, a pressão constante do gás, e o CPA é o calor específico, a pressão constante do vapor. Tá? Atenção, a unidade desse negócio, desse calor, é quilocaloria por quilograma grau Celsius. Né? Então, é unidade de energia por unidade de massa por unidade de temperatura. Tá? Lembrem-se que umidade, aqui, ó, umidade absoluta, que entra aqui nessa conta, é um adimensional, porque é massa por massa, mas é massa de água por massa de ar seco, né? A gente definiu assim. Então, esse é o calor úmido. Se tivermos um gás úmido, cuja vazão de ar seco é M, tá? Então, estamos definindo aí M como a quantidade de ar seco. A quantidade necessária de energia para aumentar a temperatura de M quilos de ar seco, mais a umidade que o acompanha, será a equação 19, tá? Então, o Q é MCP ΔT, onde M é a quantidade, é a vazão, né, ou massa, se a gente estiver falando em fluxo contínuo, é vazão mássica de ar seco.
O C é o calor úmido que a gente acabou de definir e o ΔT é a variação de temperatura aí que vai acontecer nessa massa, por isso essa quantidade de energia. Tá? Nesse ponto, pessoal, com essa definição aqui de calor úmido, vocês estão prontos para fazer o exercício 1 que eu propus na listinha de exercícios dessa semana, tá? É um exercício bem simplesinho, só para vocês darem uma olhada em unidades e aplicarem essa equação. Vamos lá para o próximo, volume úmido, a próxima definição. É o volume ocupado pela unidade de massa de gás seco juntamente com a umidade que o acompanha na pressão e temperatura do gás. Tá? Atenção, esse volume é uma unidade de massa de gás seco mais a sua umidade, mais a quantidade de água nele contida. Além dos gases perfeitos, pode nos ajudar a relacionar o volume úmido com a umidade e temperatura do gás. Assim, ó. Então, de novo, né? Eu vou definir aqui, passar por algumas equações com vocês, mas eu quero que vocês foquem, copiem, anotem no caderno lá a nossa equação final que eu fecho numa caixinha. Então, as leis dos gases nos dá PV igual a nRT, a gente pode isolar V, ficar com essa equação. Aí a gente aplica as definições de mols, né? Das substâncias, da mistura, substância A, substância B. Lembra das definições de umidade absoluta? Rearranja aí, olha para a equação. E a gente chega na equação 23. Deixa eu ver se eu marquei. Não, aqui, ó. Então, a gente chega na equação 23, né? Em que o volume úmido, ele pode ser representado por essa equação 23, em que a gente arranjou lá da maneira mais conveniente. Sobrou, então, umidade, sobrou informação da constante dos gases, temperatura, pressão ambiente e também das massas molares das substâncias. A equação 24, pessoal, é a equação 23, que é genérica, né, aplicada para o sistema ar-água. Então, esses valores aqui que aparecem não são valores mágicos, não que apareceram do nada. Eles apareceram por causa da constante dos gases, né, da pressão atmosférica e das massas de água e de ar. Tá legal? Atenção que a temperatura entra em Kelvin, tá? Para combinar com a constante dos gases, então prestem atenção na hora que vocês forem calcular. E a unidade desse negócio, pessoal, vejam, é volume úmido, né? É volume. A unidade é metro cúbico, volume. Metro cúbico do quê? Metro cúbico de ar úmido, mas vejam, é uma definição de uma unidade específica por massa de ar seco. É assim que sai a unidade de volume úmido. Então, é volume, metro cúbico. Volume úmido, volume de ar úmido, por massa de ar seco. Tá? De todas essas equações, a definição é essa e a unidade é essa. Definimos lá no começo, né? Estou voltando aqui, ó. Volume ocupado pela unidade de massa de gás seco, blá, blá, blá. Então, atenção. Quando a gente tem as situações extremas, né? Quando o gás está completamente seco, estou olhando aqui para a primeira coluna da minha tabela, quando o gás está completamente seco, a umidade é zero e o volume nada mais é do que o volume específico daquele gás, tá? Volume específico é volume por massa. Quando o gás está saturado, aí a umidade, então, é a umidade de saturação e esse volume é o volume saturado. É o volume do gás, né? Mais toda a água que é possível caber nele naquela situação de saturação, naquela temperatura. O volume úmido é a propriedade que relaciona vazão volumétrica de ar úmido com vazão mássica de ar seco. Tá? Então, eu chamo a atenção, falo devagar aqui com destaque essas frases, porque quando a gente vai fazendo exercício, né? Lá nas operações unitárias, né, a gente vai fazer exercício de torre de resfriamento, por exemplo, vai parecer às vezes que está faltando informação. Eu não sei, uma vazão não foi dada no exercício. Calma. Se você conhece as definições de psicrometria, você consegue relacionar uma vazão com outra, por exemplo. Pelo volume úmido, você relaciona vazão volumétrica de ar úmido com vazão mássica de ar seco. Tá? É muito comum as vazões de ar serem expressas em termos volumétricos
e ainda em termos de volume de ar úmido. Em nossos cálculos, por exemplo, nos balanços de massa e energia, necessitaremos da vazão mássica de ar seco. E aqui nesse ponto, então, eu gostaria que vocês tentassem fazer o exercício 2, que eu propus lá na listinha para vocês essa semana, tá? De novo, é um exercício relativamente simples para vocês lerem o enunciado, anotarem bem as unidades e aplicarem, essa última equação aí de volume úmido para poder responder, tá? Entalpia. Então, é a última das propriedades de energia, né? De energia e volume. Então, entalpia. Eu quero falar da entalpia total. Essa entalpia, então, é aquela da unidade de massa de gás seco e a sua umidade associada. Então, de novo, é por unidade de massa de gás seco. Vocês lembram, né? Entalpia é sempre um valor específico, né? Energia por quilo. Tá? Só que, no caso da entalpia do ar, apesar de ser por quilo do gás seco, aquela energia também leva em conta a umidade associada, a umidade contida naquele gás. Assim como em calor úmido e volume úmido, considera 1 kg de ar seco mais a umidade que o acompanha. Então, a gente padroniza, né? Por quilo, por unidade, por uma unidade de massa, por quilo. Entalpia de uma mistura é a soma das entalpias dos componentes e ainda um possível calor de mistura, né? Então, quando a gente tem aqui na equação 25, o que eu chamei de entalpia T, a entalpia total, que soma a entalpia do componente B, que é o gás, mais a entalpia do componente A, que é a água, mas atenção, quanto de água, né? A umidade nos diz quanto de água eu tenho ali por quanto de gás. E ainda uma possível entalpia devido à mistura. Quando a gente mistura substâncias, a gente também tem essa entalpia de mistura, que no sistema ar, vapor de água, a gente vai considerar isso zero, vamos desprezar, porque mesmo que exista, é muito pequenininho em relação aos valores das outras entalpias envolvidas nessa conta, tá? Então, a entalpia total só vai ser considerada da substância B e da substância A. Temos um sistema, então, de 2 componentes, gás, ou ar atmosférico, que é o B, e o vapor de água, que é o A. Aí, pessoal, se são 2 componentes, quando a gente fala de entalpia, lembram lá, né, que entalpia é um valor relativo. A entalpia não é um valor absoluto. A gente precisa adotar um estado de referência para a entalpia. Então, você define, né, nós definimos lá em água, que a água líquida a 0 graus Celsius tinha entalpia igual a 0. E todas as outras entalpias possíveis calculadas de água são referentes àquela temperatura 0 graus, 0 de entalpia. Né? No caso de uma mistura, então são 2 estados de referência para poder estimar essa entalpia da mistura. Então, o que nos convém? Considerar como referência para o ar seco a 0 graus Celsius uma entalpia igual a 0. É conveniente essa padronização, né? Esse local de entalpia 0, no 0 graus Celsius. Tá? Então, a gente tem a equação 23, que então a entalpia da minha substância B, né? Estou fazendo só para o ar seco primeiro, tá? É uma mistura, vamos começar pelo ar. A entalpia do B é MCP ΔT, né? Então, por que 1? Porque a gente assumiu que a gente ia fazer para 1 kg de ar seco, tá? Então, é 1 vezes CP ΔT, onde esse T é a temperatura em que eu estou menos a temperatura de referência, aquela que eu considerei entalpia 0. Tá? No final, então, a entalpia do ar seco é o CP dele e a temperatura em que ele está. Agora, para a água, né? Porque a gente tem uma mistura, então fizemos para o gás e agora para a água, e a gente vai adotar a mesma referência para a água, né? Nos é conveniente. Para 0 graus Celsius, então a entalpia da água é igual a 0. Entretanto, para o vapor de água, há vários caminhos pelos quais o vapor pode aparecer a partir do seu líquido. Então, eu vou apresentar aqui para vocês 2 situações de entalpia, né? Duas situações de mudança de fase da água. O líquido pode ser aquecido até a temperatura de saturação, aí ele vaporiza na temperatura de saturação e aí é superaquecido até a temperatura que eu quero estudar, tá? Eu vou pôr um gráfico aqui para
para tentar melhorar essa explicação, mas eu preciso que vocês lembrem lá dos conceitos de termodinâmica que vocês estudaram lá em termo, né? Porque aqui eu estou tratando como uma revisão essa questão da entalpia. Situação 2. O líquido pode ser vaporizado diretamente a 0 graus Celsius e aí superaquecido para uma temperatura T. A gente quer chegar da temperatura em que nós estamos até uma determinada temperatura T. Tá? O exemplo que eu estou fazendo aqui é genérico, então é até uma determinada temperatura T que eu quero chegar. Então, são 2 caminhos possíveis para chegar nessa temperatura T na forma vapor do meu líquido, né? Então, esse gráfico aqui é para mostrar para vocês o caminho 1, tá? Que eu defini como caminho 1. O líquido pode ser aquecido até a temperatura de saturação, aí ele vaporiza na temperatura de saturação e é superaquecido até a temperatura que eu quero chegar. Tá? Esse é um gráfico aqui de temperatura por entalpia de uma substância pura, a água. E aí esse gráfico tem essa cara. Eu espero que vocês já conheçam esse gráfico e essas linhas azuis aí de pressão constante. Tá? E as linhas vermelhas que nos indicam onde eu estou com a substância na fase líquida, onde a mistura líquido e vapor e onde é só vapor. Então, no primeiro caminho, eu quero chegar lá nessa temperatura T qualquer, tá? Genérica, que eu não sei qual é. Então, eu quero chegar nessa temperatura T. Eu tenho a opção, se eu saio do meu estado de referência, ó, meu estado de referência, perceberam o clique? Eu dei um clique aqui, ó. Estado de referência, 0 graus Celsius, entalpia igual a 0. Eu parto desse estado de referência, o caminho 1 é, eu subo até a temperatura de saturação nessa pressão. Tá? Então, é essa linha amarela que eu coloquei aí no gráfico. Então, aqueço o líquido até a temperatura de saturação nessa pressão, continuo cedendo calor, né, para essa mistura, para a água, e aí o que acontece? Ela muda de fase, vai mudando de fase à temperatura constante, substância pura. Né? Nesse momento, fornece calor latente aí em TS, e depois disso ela segue nessa linha azul de saturação, numa pressão constante qualquer, até atingir o vapor, até atingir a temperatura que eu quero desse vapor, tá? E nesse ponto aí, onde eu cheguei, eu tenho um valor de entalpia, tá? Que eu li aqui no pontilhadinho verde, lá quase chegando nos 3.000 kJ por quilograma, nesse caminho que a água fez, tá? Então, a partir do estado de referência até uma temperatura que eu queria chegar. Caminho 1. Nesse jeito, né, a equação para entalpia da água é a seguinte: a entalpia é igual ao Cp da água líquida, que ela parte do estado de referência até TS, mais o lambda, que é a energia ali do calor, da mudança de fase, mais o próximo trecho do caminho da entalpia, da mudança de fase, né, da energia necessária para isso, que é o Cp agora da água no estado vapor e o ΔT, que é da temperatura de saturação até a temperatura que eu quero chegar. Tá? Essas são 3 trechos, né? Eu fiz um caminho para sair da referência até a temperatura que eu quero chegar em 3 trechos. Sendo assim, a entalpia da substância A, eu posso fazer a equação agora da entalpia total, que é a substância B, que a gente viu primeiro, né, mais tudo da substância A. Atenção, né, que a gente não pode esquecer de levar em conta a umidade em cada termo dessa equação, porque eu tenho uma relação aí de quanto de água eu tenho em relação a quanto de ar seco eu tenho. Tá? O calor específico, então, da água líquida é 1 e o do vapor de água é 0,46. Tá? Essa é uma das equações. Calma que eu ainda quero apresentar a segunda equação para vocês, para a gente decidir qual que é melhor para a gente usar. A outra possibilidade é fazer o caminho 2. No caminho 2, eu disse que a água ia ser levada, né? Eu quero chegar no mesmo T, vou partir do mesmo ponto de referência, só que agora a gente vaporiza a água a 0 graus mesmo, né? É um caminho um pouquinho mais curto, é um caminho de 2 estágios ao invés de 3. Então, é só o calor latente para vaporizar ali em 0 graus e depois eu subo por aquela linha da pressão constante até a temperatura que eu quero chegar e chego aí num valor relativamente próximo do que eu encontrei
no caminho 1, tá? Um valor de entalpia. E a equação que me representa esse trajeto para partir do ponto de referência e chegar na temperatura que eu estou estudando é uma equação de 2 trechos só, né? De 2 termos, tá? Então, eu só dependo, no caso da água, do calor latente para vaporizar a 0 grau, esse 0 aqui é de 0 grau, mais a parte do vapor. Tá? Então, são só 2 trechos. Assim, a entalpia total, de novo, é a parte do B, mais a parte do A, da substância A, sem esquecer de levar em conta a umidade. E aí, pessoal, se a gente for simplificando, né, passa para lá, passa para cá, a gente vai enxergar aí nessa equação 2 um velho conhecido nosso, velho, muito velho, lá do vídeo aula anterior dessa mesma semana, que é o CS, aqui ó, isso que eu marquei em vermelho, pessoal, é o calor úmido dessa mistura, tá? Então é possível aí eu ter uma equação de entalpia total que envolve o calor úmido, caso eu já o conheça, né? Então vejam que aí na equação 27, a entalpia total é o calor úmido vezes a temperatura do ambiente, né, que eu estou, mais a umidade vezes esse lambda zero. Lambda zero é o calor latente da água 0 grau, tabela de água, tá? É uma equação mais simples. Tudo bem? Antes de passar para o próximo, o que eu quero dizer para vocês que nos é mais conveniente usar a equação do caminho 2, ao invés da equação do caminho 1. Mas ambas são possíveis de serem utilizadas para calcular a entalpia daquela mistura, a entalpia total do ar mais água. E por fim, né, nessas definições aqui de calor, eu ainda queria definir para vocês o que é ponto de orvalho, né? A gente fala de orvalho direto, né, quando a gente acorda de manhã, num lugar que está mais friozinho, fez frio à noite, e aquelas gotinhas de água nas plantas, na grama, né? É o orvalho. O que é o orvalho? O orvalho é quando o vapor de água se condensa, né? Passa para a fase líquida. Então, é a temperatura na qual a mistura gás-vapor torna-se saturada quando sofre um resfriamento, mantendo a pressão e a umidade constante. Então, há um resfriamento, passa-se pelo ponto de saturação e aí aquele vapor que estava no ambiente, né, que estava no ar, fica em excesso por causa do resfriamento. Quando ele fica em excesso, ele não cabe mais ali, ele passa para a forma líquida, a condensação. Tá? Uma condensação, uma redução, então, na temperatura além do ponto de orvalho, acarreta condensação da umidade, certo? E agora, por fim, pessoal, o último conjunto de propriedades que eu preciso apresentar para vocês são as propriedades associadas à temperatura, com destaque para temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido. Então, vamos lá, pessoal. Temperatura de bulbo, né? A primeira que eu vou falar é a temperatura de bulbo seco. A temperatura de bulbo seco, pessoal, é aquela indicada por um termômetro comum em um sistema ou um sistema equivalente, termopar, com o sensor isento de líquido. Então, a temperatura de bulbo seco, para nós, né, que ainda não conhecemos, não estudamos psicrometria, estamos começando a conhecer agora, é a temperatura medida pelo termômetro como a gente conhece. Né? Quando você pega o termômetro, põe em você para ver se está com febre, ou um termômetro de ambiente, de parede, que mede a temperatura, aquela unidade, aquela temperatura, aquele valor, né, medido por ele é a temperatura de bulbo seco, porque o bulbo do termômetro, vejam aqui na imagem que eu coloquei, um termômetro de mercúrio, aqui embaixo o bulbo do termômetro está seco, bulbo do termômetro seco. Então essa é a temperatura de bulbo seco. Já a temperatura de bulbo úmido é uma temperatura lida por um termômetro que tem o seu bulbo umedecido. E ela é necessária, a gente precisa conhecer a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido para poder determinar a umidade do ar. É uma maneira de eu saber quão úmido está aquele ar em que o termômetro está
colocado, né? Esse termômetro aqui, pessoal, também pode até ser chamado de psicrômetro, porque é um termômetro duplo, né? Vejam que tem duas colunas de mercúrio com escala. A coluna da esquerda está com o bulbo seco, sem umidade, sem água, e a coluna da direita, não sei se na imagem, eu estou destacando aqui, ó, para que vocês vejam, tem envolvendo esse bulbo de mercúrio aí embaixo, uma gaze, um algodão, um tecido, alguma coisa umedecida com água. Então, o tempo todo que o termômetro está no ambiente, que eu vou fazer uma leitura de temperatura de bulbo ali, para ler o bulbo seco eu leio sem nada, e aí eu preciso de um vizinho dele, um outro termômetro medindo exatamente no mesmo momento, porém com o bulbo umedecido. Por isso, temperatura de bulbo úmido. E os valores numéricos na escala dessa temperatura não são os mesmos. A gente vai falar sobre isso, tá? O que vocês esperam, né, que aconteça? Deixa eu só continuar esse slide. É a temperatura do ar medida com um termômetro comum, cujo bulbo de vidro foi encoberto com uma gaze úmida, como eu destaquei aí na figura para vocês. Tá? Essa definição mostra que a TBU, temperatura de bulbo úmido, é a temperatura do estado estacionário obtido entre o líquido e a corrente gasosa. Tá? Então, é a temperatura que o termômetro vai medir do ambiente, porém considerando ali uma gase encharcada, porém considerando água em excesso ali no seu bulbo, tá? Bom, o que vocês esperam que aconteça? Eu nem vou me tirar daqui, vou me deixar em cima desse termômetro para vocês pensarem um pouquinho, tá? O que ocorrerá se acompanharmos a temperatura daquele termômetro, desse aí que eu tô bem em cima, com o bulbo recoberto com algodão, encharcado com água e passarmos uma corrente de ar? Veja, isso é um ventilador, né? Um ambiente que está ventilando e passando aquele ar que eu desejo medir a temperatura por dois termômetros, né? Dois termômetros. Um deles é de bulbo seco, que é aqui esse da esquerda. Eu não vou me tirar ainda, mas já vou mostrar a figura inteira para vocês, só um minuto. E o outro é o termômetro de bulbo úmido, tá? Para ficar constantemente úmido, tem uma gaze em volta desse bulbo que está num copo com água para ele ficar encharcado de água o tempo todo, né? Para esse vento, para essa ventilação aqui, não secar o bulbo, também não pode secar. O bulbo tem que ficar úmido o tempo todo para a gente medir corretamente, né? E aí, cada um desses termômetros está medindo na escala de temperatura um valor diferente, né? O que vocês acham? Qual termômetro vai medir uma temperatura ali de escala maior? O bulbo seco ou o bulbo úmido? E por quê? O que vocês acham? Nesse momento, na aula presencial, eu esperava, alguém respondia, dava um chute, ou já tinha visto, já conhecia esse tipo de termômetro. Bom, vou abrir aqui para mostrar para vocês, né? Então, vejam, o termômetro de bulbo seco, né, apresenta aí a escala de mercúrio num nível maior do que o termômetro de bulbo úmido. O termômetro de bulbo seco, ele está exatamente, né, ele está exposto ao ambiente com a umidade daquele ambiente. E é por isso que esses dois termômetros em conjunto nos ajudam a calcular a umidade do ar naquele ambiente. Porque o termômetro do bulbo seco, ele está ali na umidade que o ar está no ambiente. Já o termômetro do bulbo úmido, ele foi manipulado, ele foi trabalhado para estar no máximo de umidade, né? Para estar encharcado de água, para estar em que ponto? Qual que é o ponto máximo que a gente consegue chegar? Para estar no ponto de saturação daquele ambiente, né? Daquela temperatura ambiente. Então, um termômetro me representa o meio no qual eu quero calcular a umidade, e o outro termômetro me representa encharcado, com o máximo de água possível, me representa a saturação. Vamos continuar.
Suponha que o líquido encontra-se inicialmente na temperatura do gás, ou seja, ar e água estão na mesma temperatura. Sim, antes de eu começar esse experimento aí de temperatura de bulbo úmido, está tudo na mesma temperatura, está no ambiente, temperatura ambiente. 2. Como o gás não está saturado, o ar, né, que eu quero medir, ele tem uma umidade que não é saturação. Ele não está saturado, o líquido irá evaporar devido à diferença entre pressão parcial e pressão de vapor. É como se, pessoal, a água presente naquele bulbo, né, é como se a água presente naquela gase, naquele tecido do bulbo, tentasse evaporar para o ambiente para equilibrar, para saturar o ar em volta, né? É claro que o bulbo é muito pequenininho comparado com o ambiente, mas a tentativa dela é essa. Ela quer evaporar para equilibrar, para saturar o espaço fora daquela gase que está seco ainda em relação a ela. 3. Para o líquido evaporar, tem que haver fornecimento de calor latente de vaporização. Desde que o gás não pode ceder calor, não tem como o gás ceder calor, né? Eles estão na mesma temperatura. Como que o líquido faz isso? Ele retira calor da sua própria energia interna, resfriando-se e resfria-se, né? Então, esse termômetrinho aí de bulbo úmido que está encharcado, a tendência desse líquido que está na gase é querer vaporizar, é querer evaporar para umedecer o ambiente, né? E como ele não está recebendo calor, o gás e o líquido estão na mesma temperatura, ele retira calor da sua energia interna e se resfria. Então, o bulbo ali, a gase em volta do bulbo do termômetro fica mais fria do que o resto do ambiente, porque ela está tentando evaporar. Por isso que a leitura nesse termômetro é de uma escala menor, de temperatura menor, porque ele se resfria. Com o resfriamento do líquido, tem-se uma diferença de temperatura, passa a ter troca de calor entre o ar e o líquido. A troca de calor inicialmente é muito pequena. O líquido continua resfriando e a diferença de temperatura e o calor trocado aumentando. Finalmente, todo o calor necessário para vaporizar o líquido é equilibrado pelo calor sensível cedido pelo gás ao líquido, alcançando assim um estado estacionário. A partir daí, a temperatura do líquido é constante. Essa temperatura é a temperatura de bulbo úmido. Por isso que quando a gente vai fazer os nossos experimentos, né, na prática, que a gente usa um psicrômetro, mede as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido, você não pode colocar o algodãozinho ali, a gás no termômetro e logo medir. Tem que dar um tempinho, tem que esperar esse equilíbrio acontecer, né, para que o bulbo úmido se resfrie e fique constante naquela temperatura. Tá? Então, demora um pouquinho para isso acontecer, alguns segundos, poucos minutos para isso acontecer quando a gente está fazendo o experimento, mas rapidamente a gente consegue ler uma temperatura de bulbo seco e uma temperatura de bulbo úmido no mesmo conjunto ali de termômetros, tá? Demora um pouquinho. Nessa definição, pessoal, todo esse conteúdo de psicrometria eu peguei de um material, de uma apostila também do professor Everaldo, tá? Sobre psicrometria. E aí no final da definição, ele fala sobre calor sensível, sobre calor latente. Então, eu abri um slide, acho que é o próximo, com as definições de calor sensível e calor latente, caso vocês ainda tenham dúvida ou confundam alguma coisa sobre isso. Dá uma olhadinha lá, tá no material PDF, tá? De vocês. Bom, mas ainda faltava um slide aqui, né, sobre temperatura de bulbo úmido. O processo de bulbo úmido corresponde a uma situação na qual uma grande quantidade de ar, grande, né, é todo o ar ambiente, é colocado em contato com uma pequena quantidade de água, aquela que está ali no bulbo, em condições adiabáticas. Dessa forma, a temperatura do ar permanece constante. O fato do bulbo ali, do algodãozinho do algodão, do termômetro, querer evaporar para umedecer, né, o nosso ambiente, não chega nem a mudar a temperatura do ambiente. O calor latente para a evaporação da água não pode ser fornecido externamente, por isso o processo é adiabático. Adiabático é quando não há fornecimento externo de energia. E assim deve ser fornecido às custas de um resfriamento do ar, da água ou de ambos. Tá? Esse é o processo aí do bulbo úmido. Eu falei do calor latente, do calor sensível, e aí a gente pode equacionar o processo quando se atingiu a temperatura de bulbo úmido.